Inovação e tendências tecnológicas cada vez mais são frequentes e constantes na vida do comerciante e também do consumidor. Mais do que nunca, as novas interações digitais têm se demonstrado presentes na hora de fazer compras, não só proporcionando comodidade, como também segurança digital. Para isso, hoje nós vamos falar aqui no nosso programa em Foco, mais uma vez, com um especialista nesse assunto, Fábio Avelar. Ele é diretor da ICX Labs, empresa de tecnologia focada no desenvolvimento do varejo. Fábio, mais uma vez, bem-vindo ao Enfoco. Muito obrigado, eu que agradeço, Henrique, a possibilidade de falar um pouco mais sobre esse tema, que é extremamente relevante e atual, né? A gente tem muita novidade, muita inovação e tecnologia surgindo todos os dias, né? Imagina. O Fábio ele já esteve anteriormente no programa Em Foco com a gente, falando sobre um dos produtos da sua empresa focado no varejo, que seria o espelho virtual, para que as pessoas que fizessem compras dentro de lojas de departamento pudessem ter uma visão daquilo, o que seria a experiência da roupa que vai usufruir ou de repente de qualquer outro produto que vai adquirir. E hoje o Fábio traz para a gente assuntos relevantes como a vitrine virtual e novas tendências de mercado. Fábio, para quem não conhece você ou não viu o Enfoco anterior, fala um pouco do trabalho que você desenvolve, um pouco da sua empresa para a gente. Claro, vamos lá. Eu sou engenheiro, tenho formação em engenharia pela PUC, e isso já faz bastante tempo, né? E eu atuei sempre em corporações, em multinacionais, em diversas empresas voltadas para o mercado de tecnologia. Passei por diversos setores, enfim, na área de automação, na área de iluminação. E em 2017, finalzinho de 2017, conversando com outros amigos, nós vimos a possibilidade de desenvolver um produto, né, um espelho interativo, que a gente já falou sobre ele, como você mencionou, que pudesse ser aplicado para o varejo. Né? E quando a gente começou a pesquisar o produto, entender quais eram as qualificações e tudo mais, nós vimos que ele se enquadrava muito bem na questão da interatividade com o consumidor. Né? Então ele trazia muita inovação. Então a gente decidiu criar uma startup para poder fazer essa inovação toda, e desde esse produto foram lançados outros, né? Sempre focando em inovação e alta tecnologia para o mercado de varejo. Perfeito. E dentro desse trabalho que você desenvolve, todos os dias tem novas inovações, né? Os clientes têm ficado cada vez mais exigentes, o mercado também, obviamente, com o andar da carruagem, precisa se adequar por conta da segurança. O que a gente tem de novidade nos canais de atendimento ao cliente? A questão de integração de canais eu acho que é o ponto principal. Então, diversas tecnologias hoje estão convergindo. Quando a gente fala em varejo, o consumidor ele tem as opções de fazer uma compra online e uma compra em loja física. E fazendo uma compra online, ele pode receber o produto em casa ou pedir para entregar esse produto na loja física, ele vai lá e retira pessoalmente. O grande ponto é que essa multicanalidade, né, um termo também em inglês que é muito comum, que é o omnichannel, ele permite, de fato, que você tenha uma interação do consumidor gigantesca e como ele vai decidir essa compra e como ele vai fazer a compra. Então, a forma do consumidor comprar os produtos está mudando. Então, por exemplo, quando o consumidor vai numa loja física, dificilmente ele não vai também consultar o seu smartphone e comparar o preço daquela marca específica, daquela loja específica que ele está vendo com outras. E eventualmente ele nem saiu, de dentro da própria loja ele já fez essa checagem, já comparou preços, já verificou prazos. Então essa interatividade ela tem que estar presente e o varejista percebendo essa necessidade, essa mudança de comportamento do consumidor, principalmente devido ao smartphone, né? O uso do smartphone fez uma diferença gigantesca nesse sentido, ele começou a prover tecnologias diversas. Então a gente vai desde os produtos que nós desenvolvemos, que mexem com essa questão da interatividade, da integração de canais, com espelhos interativos, uma vitrine interativa que a gente falou, ou mesmo a integração entre o e-commerce, como que ele vai retirar esse produto, onde ele vai comprar, até outras funcionalidades, né? Então ele consegue verificar quais são os hábitos de compra do consumidor. Existe tecnologia por câmera que detecta onde ele anda mais dentro da loja, então são os heat maps, os mapas de calor, ele começa a ver qual é o tráfego, qual é o fluxo de pessoas. Então são diversas tecnologias que integradas, todas juntas, elas permitem que o consumidor tenha uma experiência de compra diferenciada.
Perfeito. Basicamente é isso. O Fábio está trazendo uma questão muito interessante para a gente. Na verdade, é uma coisa muito comum hoje em dia. Você vai até uma loja de departamento, você vê se aquele preço, se aquele modelo está de acordo com o que você realmente está buscando, em vez de ir fisicamente até o local para fazer esse comparativo, se tratando principalmente de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, você através do seu smartphone faz a checagem, tem vários buscadores próprios para o varejo e ali você já tem uma noção. Então, exige cada vez mais, né, Fábio, do comerciante a criatividade para que ele faça com que esse cliente tenha a decisão de compra, né? Exatamente. E tem um ponto interessante. O e-commerce, né, a venda online, ela é extremamente representativa, mas é um percentual relativamente pequeno. Eu não saberia os números atuais, então não vou nem arriscar ajudar, mas ela é uma representatividade pequena em comparação ao tamanho de mercado do varejo. Isso significa que a loja física ela não perdeu força. E nós entendemos, do nosso ponto de vista, dentro da nossa empresa, a gente pesquisa muito o tema, ela não vai perder. O que está acontecendo é que ela vai mudar a forma de se atuar e de vender o seu produto. Mas a loja física em determinados nichos, em determinados mercados, o mercado de moda, por exemplo, tem muita gente que quer sentir a roupa, quer provar antes, mesmo, ou seja, o e-commerce ele é interessante sim, ele é importante, mas por que não integrar? E foi nesse sentido até que a gente pensou numa questão de criar uma vitrine interativa. Então, porque você imagine que se o consumidor está navegando, passando lá pelo shopping, caminhando, ele vê um ponto no vidro da própria loja em que ele possa lá chegar, tocar, pesquisar qual é o preço, pesquisar o produto, ou até fazer a compra diretamente por lá, essa interação que ele tem, muitas vezes é interessantíssima, porque ele nem entrou na loja, mas ele fez uma compra e pediu para entregar na casa dele. Ou seja, ele poderia ter feito esse mesmo processo no smartphone diretamente ou na casa, mas aquela compra por impulso acaba sendo favorecida, porque ele passou em frente à loja, ele viu a vitrine e eventualmente lembrou de um produto ou lembrou de algo que ele precise ou que ele queira, e a facilidade de navegar ali mesmo, na própria vitrine, vendo os produtos, navegando como se estivesse no seu computador, ela é realmente interessantíssima. Então, quer dizer, esse produto desenvolvido pela sua empresa deve ser pioneiro do mercado, eu acredito. Sim. Vocês fizeram ele após o sucesso do espelho, né? Exatamente. E aí começou a oferecer. Agora, na prática, como funciona? Independente do segmento do varejo, dá para configurar as informações para que a pessoa possa fazer essa simulação? Sim. A ideia é exatamente essa. O produto, ele tem uma questão que é o hardware, enfim, então existem displays ou projetores. Aí para cada caso a gente vai ver como que vai ser mostrada a informação. No espelho, por exemplo, eu tenho um display de LED que fica atrás do espelho para que eu visualize as imagens. Numa vitrine eu posso fazer uma projeção, ou eu posso utilizar uma vitrine OLED, que é algo mais novo, que é transparente. Então, inclusive eu não perco a questão da transparência, né? Eu tenho uma imagem projetada e ainda assim eu continuo com a transparência, visualizando a parte interna da loja. Mas é exatamente esse o ponto. Aí, o que vai de informação lá dentro é totalmente configurável, como se fosse um site de internet. Então, se eu vou ter lá a navegação em todos os produtos, se eu vou ter somente a chamada para os produtos, ou eu vou ter um vídeo passando para chamar conteúdo, para chamar a atenção da vitrine, para aumentar a atratividade da minha vitrine, não faz diferença qual seja esse ponto. Isso sempre existiu, é muito comum a gente ter essa questão de trabalhar a atratividade da vitrine. O que nós mudamos foi a trazer interatividade para isso. Nós colocamos a função touchscreen, né, a função de tela de toque, diretamente no vídeo da vitrine. Essa acho que foi a grande novidade, algo que é inédito de fato. Sem dúvida, trabalhar com visual é fundamental. Exatamente. Né? Inclusive vocês estiveram dentro de uma feira que ocorreu aqui no Brasil, em Porto Alegre. É um congresso, uma feira... Exato, é a FBV, que é a Feira Brasileira do Varejo. Ela acontece todo ano. Aconteceu agora no final de maio, até o dia 30 de maio, entre 28 e 30 de maio, e foi um processo bastante interessante. Nós participamos junto com outras startups, eram mais de 20 tecnologias no único stand, que foi um stand desenvolvido, patrocinado pelo Senac do Rio Grande do Sul, e eles criaram a chamada Trend Store Senac. Então, ou seja, vamos mostrar o que tem de inovação para uma loja física e essa integração online. Então, não somente a nossa tecnologia estava presente, mas estavam presentes outras 20 e poucas tecnologias diferentes. Então, era muita novidade.
E aí vem a grande diferença dessa aplicação. Todas essas novidades estavam de fato integradas. Aquilo era como se fosse uma loja real, então tinha um café lá dentro, o café estava ligado, tinha água, entregava o café. As marcas de roupa que expuseram alguns produtos, elas de fato estavam vendendo os produtos e todos os pontos de interação estavam conectados no e-commerce da loja, estavam consultando estoque, enviando para o fornecedor em casa, ou ele retirava lá na feira mesmo. Ou seja, foi criado um case de uma loja real, mostrando todas as tendências do varejo em relação à tecnologia. Perfeito, e nada demo, né? O que impressiona no mercado de tecnologia é que as maiores inovações são sempre trazidas pelas microempresas ou startups. Dificilmente a gente tem um produto fabuloso que é apresentado por uma das gigantes, né? Isso é muito comum. As gigantes, elas investem muito em pesquisa e desenvolvimento, mas as startups muitas vezes vêm com tecnologias disruptivas, né? Eles conseguem criar conceitos novos ou facilidades novas. Em um dado momento essa startup acaba sendo vendida ou acaba sendo comprada por uma grande, quando essa ideia de fato é diferenciada. Mas a forma com que acontece essa interação, a forma com que esse processo de inovação acontece, ele é totalmente disruptivo. E as startups estão na vanguarda disso por conta da forma de trabalhar. Não existe aquela questão rígida de você ter um departamento de engenharia, um departamento de RH, Então você tem uma flexibilidade muito grande, sócios se juntam, normalmente são pessoas que detêm conhecimento técnico daquilo e partem para desenvolver algo. Muito bem. Desengessa os processos para ir direto para o ataque, não é? Exatamente. Estamos conversando com o Fábio Avelar, ele é diretor da ECX Labs, uma empresa que trabalha com inovações tecnológicas voltada ao mercado do varejo. Uma pauta muito importante e interessante que, sem sombra de dúvidas, vai acrescentar muito para você. Continue com a gente que logo após o intervalo a gente traz mais conhecimento e inovação. Até já!